Olá pessoal, daqui quem vos fala é Stefano Fernando e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cobata do Saber. Hoje você vai aprender a usar o LDR, a montar um sistema de iluminação sem ter que usar o Arduino. Parece difícil, mas não. Eu, quando estava a fazer o ensino médio na 10ª classe, também tive dificuldade em fazer isso, que fui obrigado a utilizar programação para fazer isso. Mas hoje você vai aprender a montar um circuito de luminosidade sem ter que usar programação e simplesmente com noções de circuitos em paralelos e circuitos em série. Então, fique ligado aqui no canal, fique ligado aqui nesse vídeo. Para quem não é inscrito no canal, subscreva-se no canal e ativa o sininho para receber a notificação de mais vídeos que vamos lançar aqui para ti. Então, bora aí. Então, pessoal, o circuito que nós vamos montar é um circuito, esse circuito na realidade, né? Esse circuito aqui que eu já montei, mas eu vou retirar esse circuito e vamos montar de novo passo a passo. Vou eliminar aqui os componentes. Então, pessoal, depois de eliminar os componentes, vamos em adicionar componentes. Primeiramente, vamos pesquisar a nossa fonte de alimentação. Vamos escrever cell, vai aparecer aqui a nossa fonte de alimentação, aqui embaixo. Vamos adicionar com 2 cliques. Vamos pesquisar o nosso LDR, que é o nosso sensor de luminosidade. Vamos baixar este para dar maior beleza aqui no nosso trabalho. Agora vamos pesquisar as nossas resistências normais, os nossos resistores, né? Adicionar. Agora vamos pegar os nossos LED. Vamos usar um LED vermelho. Vamos utilizar aqui o LED vermelho e... Não, melhor usar o verde, né? O verde ou o azul. Vamos aqui e vamos aí ao nosso circuito. Primeira coisa vai ser adicionar a nossa fonte. Depois vamos adicionar o nosso LDR. Adicionar o nosso resistor. Que você vai ver aqui o nosso circuito. Como é que ele vai ficar. Vamos endireitar, posicionar. Vamos adicionar mais um resistor para o nosso LED, pois sabemos nós que os nossos LEDs precisam sempre de um resistor por causa da queda de tensão. Eles utilizam tensão de 2 volts nesse caso. E normalmente os circuitos eletrônicos utilizam tensão superior. Então, para isso, precisa-se sempre de uma resistência para baixar essa tensão, né? Senão o nosso LED queima. Podemos começar a fazer aqui as ligações. Ligamos aqui nosso circuito. Que vamos aqui fazer a ligação. Agora vamos ligar o nosso LDR aqui, a nossa fonte. Vamos ligar o nosso LDR com o seu resistor e vamos abaixar aqui. Pessoal, aqui, né? Aqui, o que é que vai acontecer aqui na realidade? Então, nós queremos que a tensão daqui, primeiro, vamos ainda ajustar aqui o valor da nossa tensão. Bom, vamos colocar a princípio 5 volts. Então, pessoal, nós queremos que a nossa tensão que sai do LDR possa alimentar o nosso LED. Mas nós sabemos que o nosso LDR é um sensor que varia de acordo com a luminosidade do ambiente. Então, quando o ambiente está sem luminosidade, a sua resistência aumenta. E quando o ambiente tem maior luminosidade, a sua resistência diminui. Então, utilizando esse conceito, né, vamos montar o nosso circuito. Então, para isso, nós precisamos
aqui, a tensão que sai daqui possa chegar aqui. Aqui temos o circuito misto, pessoal, onde temos aqui um divisor de tensão. Ou seja, para que a tensão chegue aqui, para que uma certa tensão chegue aqui, nós vamos depender dessa resistência e desta resistência. Então, para isso, temos que usar o divisor de tensão. Então, a fórmula de divisão de tensão temos a tensão no nosso LDR, que vai ser igual ao valor do R1 vezes a tensão da fonte, isso dividindo pela soma do valor das duas resistências. Então, deixa eu só alterar aqui esse condutor tá mal ligado. É. Então, utilizando esse princípio, nós vamos ter que, para a tensão chegar aqui, nós primeiro precisamos que aqui no LDR tenha uma certa. Precisamos que o LDR tenha uma certa resistência. Como nós sabemos, a resistência é variável, então não podemos definir. Mas podemos definir essa resistência aqui. Então, essa resistência aqui, eu normalmente uso, né, um valor em kilowatt. Então, por que eu uso um valor em kilowatt? Porque eu sei que o meu LDR ele é uma resistência que varia de 1 kg para cima. Então, se o meu LDR varia de 1 kg para cima, então aqui eu tenho que ter um valor de resistência em quilo. Então, pessoal, utilizando esse princípio de divisor de tensão, né, eu posso começar a fazer os meus testes para saber exatamente que resistência eu devo colocar aqui. Mas, primeira coisa, aqui no Proteus ele não me dá o valor do meu LDR. Então, como ele não me dá o valor do LDR de acordo com a luminosidade, então eu tenho que fazer aqui os meus testes. Então, para isso, primeiro eu chego aqui nessa resistência que está em série com o meu LED e coloco 100 ohm. Então, posso ligar o meu circuito. Pessoal, como vocês vejam, né? A minha corrente está simplesmente a circular aqui. A minha corrente está a circular aqui porque quando não tem luz, o valor do LDR aumenta. E quando tem luz, o valor do LDR diminui. Se eu simplesmente aumentar a luz, você vê que a minha intensidade também chega aqui e o meu LED emite luz, como vocês podem ver. Ou seja, quando não tem luz, o meu LED apaga e quando tem luz, o meu LED acende. Aqui nesse circuito, como já nos deu uma resistência de 10K, não foi necessário alterar o valor da resistência. Então, se eu tivesse uma resistência menor, certamente eu teria que alterar para adequar com o valor do meu LDR, ou seja, com a variação do valor do meu LDR. Então, sem a presença de luz, o LED não acende e com presença de luz, o LED acende, ou seja, quanto maior for a intensidade da luz, menor é a resistência do LDR, permitindo que a corrente chegue até ao meu LED. Quando não tem luz, o valor do meu LDR aumenta bastante, que ele fica exatamente com toda a corrente, toda a tensão, que ele fica exatamente com toda a tensão só para ele. Podemos ver isso, né, constatar isso com um voltímetro. Colocamos aqui um voltímetro. Vamos colocar um voltímetro aqui para estarmos a fazer a medida para verificarmos o valor da nossa tensão. Então, executamos, como vocês podem ver, todos 5 volts ou 4 volts e 95 estão no LDR, ou seja, o LDR prende essa tensão, ou seja, ele faz com que haja uma queda de tensão e aqui chegue pouca tensão, aqui nessa parte do circuito, chegue pouca tensão. Como esse é um circuito paralelo, aqui temos o R1 está em paralelo com o nosso LED e o R2, então a tensão que chega aqui é a mesma.
podemos colocar um outro voltímetro aqui para fazermos essa medição. Colocamos aqui também em paralelo para medirmos a tensão, porque circuitos em paralelo a tensão é a mesma. Circuitos em série, a tensão é diferente. Como podemos ver aqui, essa parte aqui do circuito, essa parte aqui está em série com o nosso LDR. Então a tensão aqui tem que ser mesmo. Então, como podemos ver aqui, chegam simplesmente 0,05 volts, que não é suficiente para alimentar o nosso LED. Então, quando diminuímos a resistência do nosso LDR, o que acontece? A nossa tensão aqui diminui e a nossa tensão aumenta. Ou seja, a nossa tensão no LED aumenta. Por isso é que o LED emite luz. A luz está assim, meio fraca, porque estamos a usar 5 volts e o LDR pega a maior parte, metade dessa tensão. Então aqui chega simplesmente 2 volts. Se aumentarmos a tensão da nossa fonte, 12 volts, o nosso LED acenderá com maior intensidade. Aí está, o LED acendeu com maior intensidade porque o nosso LDR ficou com 8 volts e aqui chegou uma tensão de 3 volts. Esse circuito você pode usar para acionar uma lâmpada quando for de noite, a lâmpada acende e quando for de dia ela apaga. Você está se perguntando, mas Estefânio, a lâmpada só acende quando tem luz. Nesse caso, ela acenderá quando for de dia. Na prática, você pode fazer aqui um ajuste muito fixe. Existem relés que funcionam com o GND e que funcionam com o VCC. Há modos de relés que a sua bobina é acionada com VCC e há modos de relés que a sua bobina é acionada com GND. Na prática é muito simples, pessoal. Então, vamos aqui à parte prática para vocês verem como é que isso funciona. Então, pessoal, primeiro você vai precisar aqui de jumpers, uma placa de teste, um LED de alto brilho ou não, o LDR, como vocês podem ver, temos aqui o nosso LDR, e as nossas duas resistências, ou os nossos dois resistores. Eu estou a utilizar aqui a fonte do Arduino, que são 5 volts. A primeira coisa que eu faço é ligar a minha fonte na minha placa. Estou a ligar simplesmente a fonte, para vocês não pensarem que eu usei programação. Estou a usar simplesmente os 5 volts e o GND. Depois, começo a fazer a configuração aqui. Coloco o meu LED aqui na placa. Coloco a minha resistência. Do outro lado eu coloco o meu LDR. E coloco aqui a resistência no LDR. Então, primeira coisa, como vimos no nosso circuito, a resistência no LED está conectada ao GND. E o nosso LED, o positivo do nosso LED, está conectado ao centro da ligação entre a nossa resistência e o nosso LDR. Como vocês podem verificar aqui, eu estou a colocar aqui no centro. Temos a nossa resistência que está associada ao nosso LDR está no negativo. Deixa eu colocar aqui, não está a entrar. E o outro pino do nosso LDR está no positivo, como vocês podem verificar. Então, tá aí, temos o nosso LED aceso, pessoal. Como vocês podem ver, o que aconteceu com o nosso circuito. Deixa só aqui simular, né? Quando tem luz, o nosso LED acende. O mesmo temos aqui, o nosso LED acendeu quando tem luz
e ele deve apagar na ausência de luz. Como vocês podem ver, ele apagou com luz, ele acendeu. Vocês podem ver, está aqui o LED aceso. Acho que vocês conseguem ver. Apagou, acendeu. Então, pessoal, aqui o truque é muito simples. Eu posso chegar aqui na minha placa e inverter aqui a tensão. O que que acontece? O meu pino do que está conectado ao LDR, está no VCC, eu coloco no GND, e o pino que está conectado à minha resistência, que está associada ao LDR, eu conecto no positivo. Pessoal, o que eu fiz aqui é muito simples. Eu tô alimentar já o nosso LED precisa de uma tensão positiva, pois ele já está conectado no negativo. Então, como a resistência do LDR diante de luz é menor, eu coloco ele já logo no negativo. Então, o que que está acontecendo? Como tem luz, ele está simplesmente a tensão, a resistência dele baixou e a tensão, o GND chega até o nosso LED, que está conectado à resistência que também está no GND, então não acontece nada. Então, quando a sua resistência é maior, ele simplesmente trava o GND que eu coloquei aqui e deixa passar o VCC que está aqui no nosso registro. Então, quando eu tapo aqui, ele acende um pouco. Isso vamos ver. Quando eu apagar a luz, o nosso LDR vai aumentar a sua resistência, fazendo com que o VCC que está no resistor, né? O VCC que está aqui no resistor, possa chegar até o LED. E enquanto a luz estiver acesa, o GND chega até o LED. Então, como vocês podem ver, pessoal, o LED aqui acendeu no escuro, né? Porque simplesmente está acontecendo aquilo o que eu acabei de explicar. E quando eu acender a luz, o nosso LED vai apagar. Tá aqui, apagou, né? Nosso LED apagou. Então, pessoal, como vocês podem ver, né? Agora, ligando a um módulo relé. Pessoal, tem aqui um módulo relé de 4 canais. Não encontrei o meu módulo relé de um canal. Então, o que é que eu vou fazer? Vou conectar aqui a espinagem do meu módulo relé, né? Como são 4 canais, temos já aqui os meus jumpers todos bem alinhados. Boa. Tá aqui, conectei aqui, como vocês podem ver. Então, tenho aqui o meu GND, tem o meu GND e o meu VCC, que está no cabo preto. Então, eu coloco aqui alimento aqui o meu módulo relé. Então, eu vou estar, só vou acionar, não tem aqui uma lâmpada, só para vocês verem o relé a fazer aquele barulho e acender, né? Então, eu chego aqui, como esse é um relé que é acionado com o GND. Então, quando eu conectar, por ter luz, ele vai emitir, ou seja, vai acionar por ter luz. Então, eu chego aqui, como vocês viram, ele acionou já, né? Como vocês viram, ele acionou, o meu relé acionou. Então, aqui eu volto a inverter aqui a polaridade, né? O negativo vai no positivo e o positivo vai no negativo. Então, agora, o que eu quero aqui é que quando eu apagar a luz, o meu relé acione. E quando eu acender, o meu relé desliga. Isso eu posso conectar aqui a minha lâmpada, né? Então eu apago a luz. Como vocês podem ver, o meu relé acionou. Deixa eu só tirar aqui esse LED que está a aqui. Oh, desconectou aqui alguma coisa. Deixa lá. Deixa eu só acender aqui, desconectei aqui um cabo. Vou chegar simplesmente aqui na minha resistência, né? Ignoro aquele sistema do LED e na saída coloco o meu
módulo relé. Aqui está. Então, quando eu apagar, o meu módulo relé tem que acionar, né? Tá aí, o módulo relé acionou. Não sei se vocês conseguem ver aqui a luz aqui. E quando eu acender, o meu módulo relé tem que desligar. Aqui, aqui, tá aqui. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo. Vocês podem usar isso para instalar nas vossas casas sem ter que gastar muito dinheiro num microcontrolador. E tamo juntos. Então, pessoal, para quem ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, ativa aí o sininho. Se curtiu do vídeo, deixa um like para incentivar a mandar aqui mais vídeo para vocês. Então, bye, tamo juntos.